O Abel tá ficando grandão, hein? Qual o tamanho que o Abel tem hoje, sabendo que esse ano ele foi convidado, ele teve quase que uma dezena de convites para largar o Palmeiras e treinar algum time no exterior? Tem um tamanho gigantesco, né? A Leila falou ontem, maior treinador da história do Palmeiras. E eu concordo muito com isso. Agora, o que me espanta mais no Abel Ferreira é a capacidade que ele tem e o preparo que ele tem para todos os momentos, né? Então, você imagina uma coisa, você vai até jogar no Equador, 2.850 metros de altitude, você toma um 3-0 no lombo, o Palmeiras foi castigado, não jogou nada, sofreu, e ele chega no vestiário com a frase pronta. 90 minutos é muito tempo no Allianz. Ele precisou só de 80. Aos 35, o Palmeiras fez o 4 isso é gol. preparo. O cara, depois de uma derrota, era para você estar triste, você estar remoendo o que aconteceu dentro de campo. Ele chegou na coletiva. Se ele não fala isso, quem é que vai falar para tentar motivar os jogadores? Jogo, ele não inventou isso no sábado, no outro dia. Ele não inventou, ele pegou de uma outra história. Mas se ele não acreditar, quem é que vai acreditar? Eu sei, Cacá, mas isso virou faixa, virou bandeira e virou mantra para o jogo, porque ele é um cara que gosta de mentalizar, entendeu? Ele mentalizou a noite mágica, enfiou na cabeça dos caras que 90 minutos era muito tempo, que a noite seria mágica, e trabalhou também, não é só isso, né? O Palmeiras fez um jogo arriscadíssimo, em que qualquer erro defensivo ele poderia parar dentro do gol, que eram as questões de marcação individual. Ontem o Palmeiras praticamente sem sobra o jogo todo. Então isso fez também com que o Palmeiras conseguisse. Ontem nós trouxemos aqui no Bola algumas viradas sensacionais. E eu me lembrei de última hora do jogo contra o Botafogo, que aconteceu exatamente há 2 anos, nessa data que a gente está hoje aqui, e que o Palmeiras começou perdendo por 3-0, teve um pênalti ainda contra. Tiquinho perdeu. E no segundo tempo fez 4 gols, com o Hendrick jogando fino da bola, né? Acho que esse é o jogo que talvez ele tenha se apoiado. Dizem que foi aquele Barcelona e PSG que nós falamos aqui também. Talvez ele tenha passado a ideia para os jogadores, a possibilidade do Palmeiras reverter o resultado. Abel Ferreira é um baita profissional. Primeiro ponto, ele é muito bom no que ele faz. A gente pode ter restrições à maneira como ele se comporta, ao que ele fala, mas ele é muito bom profissionalmente. Ele é um baita treinador de futebol. Entre os aspectos que ele trabalha muito bem na sua equipe, o Léo Afonso foi muito bem. A parte mental dos atletas, como motivá-los, como tirar aquela energia extra. Então, se você tiver a oportunidade de ler o livro de Abel Ferreira, você vai ver que vários mata-matas durante os anos do Abel no Palmeiras, principalmente no primeiro e no segundo ano ali, ele coloca a foto da família no quarto dos jogadores para tentar criar uma proximidade, deixá-los mais confortáveis. No CT do Palmeiras são colocados banners com frases motivacionais e essa, tenho certeza absoluta, que estava por lá no CT do Palmeiras, 90 minutos no Allianz Parque há muito tempo. Então ele trabalha além do campo e bola, que ele é genial e a estratégia de ontem dele foi perfeita. Ele trabalha esse aspecto emocional dos caras. Por isso que o Palmeiras é tão bem trabalhado na parte psicológica. É difícil o Palmeiras entrar num jogo frágil, abalado. O Palmeiras dificilmente entra nas partidas dessa forma. Agora a gente está falando isso porque deu certo, porque se tivesse dado errado, né, Ivan? Porque da forma como a gente coloca em determinados momentos, parece que ele não estudou e não foi um estrategista no primeiro confronto lá. Ele também estudou o adversário, ele também determinou um plano de saída e deu tudo errado. E isso é absolutamente normal. Ele está há 5 anos no Palmeiras, tem 10 títulos conquistados, ele não vai conquistar todas as taças, é muito complicado, mas o time dele não deixa de competir em nenhum momento. Isso é o mais importante. Você não vai conquistar tudo, mas você vai disputar tudo. E em vários momentos o Palmeiras esteve nessa colocação ou nessa situação. Vocês acham que o Abel superou o Felipão, por exemplo? Acho. Vocês acham que o Abel superou o Luxemburgo? Não, acho eu, a minha opinião, não sei a deles. Ninguém falou nada porque... Exato. Vocês acham que Luxemburgo e Felipão é um dos maiores treinadores, 2 dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro? Sim. Então, quando a gente fala sobre o tamanho, nós estamos diante de um treinador histórico. Ele está entre os melhores treinadores da história do futebol brasileiro. Acho que não há mais discussão sobre isso. Mas quem viveu a revolução que o Luxemburgo fez não vai esquecer jamais. São contextos diferentes, claro. É o tal do Zeitgeist, que os alemães falam. É o espírito do tempo. Se você for voltar lá atrás,
Você vai ver que o tamanho... Oswaldo Brandão, os mais velhos vão lembrar do Oswaldo. Só que o Oswaldo Brandão teve acho que 2 ou 3 passagens, foi mais picado. O Abel não, foi tudo em 5 anos ali, tudo confinado em 5 anos. Sim, você pode falar Zagallo, ele pode falar Luxemburgo, ele pode falar Felipão, o outro Lula. vai lembrar do Tele Santana e por aí vai. O Abel está junto com esses O caras. Abel está nesse rol. Eu acho que o que é mais impressionante é justamente isso. Num intervalo curto de tempo, o cara ganhou muita coisa. É verdade que ele está num clube muito bem preparado, com uma boa situação financeira. Mas o Palmeiras não era campeão com tanta constância antes da chegada do Abel Ferreira. E ele modificou. O CT do Palmeiras é outro após a chegada de Abel Ferreira. E ele ajudou a construir essa riqueza do Palmeiras, porque ele é o treinador que passa isso para os treinadores brasileiros, colocar o Alan num jogo decisivo na semifinal com 20 anos e colocando o cara para ser o jogador decisivo. Qual treinador brasileiro faz isso? Eu estava até ontem conversando depois do jogo com o Maurício Ferreira sobre isso, repórter da Band News FM. Por exemplo, eu acho o Tite um dos melhores técnicos que eu acompanhei durante a minha carreira. Não que eu vi na vida, mas que eu acompanhei. Mas o Tite era um cara medroso para isso. O Tite segurou o Malcom 2 anos, 3 anos no banco de reservas, falando que ele não estava pronto. O Tite segurou o Marquinhos porque achava que não tinha tamanho. O Tite segurou a carreira de vários jovens jogadores do Corinthians que poderiam ter ajudado o Corinthians porque ele não tinha coragem de escalar os caras com 20 Mas no anos. começo o Abel também era criticado nesse sentido porque ele não botava o Giovani. Lembra do atacante? Sim, que foi tá no jogar Catar. na Arábia, né? No Catar, não lembro agora. Então, ele também era criticado. Só que a base começou a entregar tanto jogador bom pro profissional que evidentemente deve ter rolado uma conversa internamente. Olha, dá para aproveitar. E aí um se destaca, o outro se destaca, ele coloca outro, os caras começam a mostrar serviço e o Palmeiras vai ganhando esportivamente e financeiramente, porque esses atletas foram vendidos. Opa, eu tenho a base mais poderosa hoje do país. Por que eu não vou usar? Ele é quase que obrigado a usar. E Mas ontem aí eu perguntava no programa qual coelho que ele vai tirar da cartola, qual a carta que ele tem na manga. E a carta foi o Alan. Alan e Sousa. Porque no domingo contra o Cruzeiro, a jogada do gol aconteceu várias vezes. Vamos começar mostrando imagens aqui, e aí depois vocês vão... Só para complementar sobre a questão da base, é preciso dar o crédito para o Abel, mas para o cara que prepara esses garotos para o Abel colocar no profissional, João Paulo Sampaio. Então, quando o Abel chegou, a mentalidade, a cabeça desses atletas, ela não estava à altura da parte técnica desses caras. Então, você teve uma geração, primeiro com Danilo, Gabriel Menino, Patrick de Paula. Você pode ver que todos eles, ou a maior parte deles, teve problemas comportamentais além do campo. Agora você tem Endrick, Estevão, o próprio Alan, que são garotos que te trazem menos problemas fora do campo. Isso tem a ver com a formação do homem, do profissional também. Isso é mérito do João Paulo Sampaio e do trabalho que ele desenvolve no Palmeiras há quase uma década. O Abel, no jogo lá em Quito, disse que precisava de 90 minutos era muito tempo. Ontem ele precisou de 60 minutos.